Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui para mais um estudo comentado. Hoje a gente vai falar do estudo de gestão da área comercial. Esse é um estudo que a gente trata da remuneração do time comercial, que geralmente é um mundo à parte, aí, que gera muitas dúvidas. E para comentar esse estudo, hoje está aqui comigo Rogério Pedassi. Muito bem-vindo. Tudo bem? Como vai, João? Beleza. Ciro Magalhães. Bem, João. Beleza. Pessoal, manja só um pouquinho aqui de remuneração, já trabalharam alguns projetinhos aí de comercial, né? Exatamente. Boa. Só um pouquinho, né? São 35 anos de desafio, né, para entender um pouco a área comercial, né, que já é aí, não tem parâmetros, né? E quando a gente olha estudos como vocês desenvolvem, ajuda muito a gente a encontrar alguns caminhos, né? Ótimo. Bom, com certeza a gente vai conseguir agregar bastante aí pro pessoal. Esperamos trazer, né, informações úteis e discussões interessantes aqui pro nosso público. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com esse estudo. Como sempre, vocês têm a oportunidade de customizar um estudo como esse, tá? Esse é um estudo amplo, a gente trouxe aqui dados do mercado nacional, mas caso você tenha interesse de montar um estudo como esse para um público mais específico, pode nos procurar, tá bom? Aqui uma introdução sobre o estudo, vamos lá, vou começar aqui com as análises. A gente teve 373 participantes esse ano, tem representantes de várias regiões do país, de vários segmentos, e bora para as análises. Bom, primeira coisa que a gente perguntou aqui foi o tipo de variável, né, que o pessoal é elegível. A gente tem PLR como mais comum aqui, e na sequência variável de vendas, que é um dos principais temas que a gente vai tratar aqui no estudo, bônus por resultado, bônus anual. Comissão, a gente vê aqui pela soma que não dá 100%, que algumas empresas têm uma combinação, né? Uhum. Mais de um programa, e só 6% aqui que não tem nenhum tipo de variável para o pessoal do comercial. Sim. Bom, algum comentário, pessoal, sobre esses tipos aqui, né? Que a gente vai aprofundar? A gente vai aprofundar em cada um deles, sim, né? Mas sim. Algum... Bom, João, o primeiro aspecto que eu vejo nessa estatística aqui que bate muito com a nossa percepção, né? O mundo de variável ele é múltiplo, né? As empresas praticam mais de um programa. Na parte de vendas também existe tanto variável de vendas com base em um painel de indicadores, né? Muitas vezes composto aí, e o típico da comissão na veia, que é aquele percentual sobre a veia, na veia, curto, né? Com comissão sobre a venda, né? Efetivamente. Pago em geral para algumas categorias de vendedor, que a gente vai ver talvez aí também na frente do estudo, né? Então essa dualidade nas companhias é muito comum, e pelo perfil dos cargos e dos setores que vocês, né, apresentam aí no estudo, é bem característico, né, de a gente ver, né? Perfeito. E faz sentido, né, ter mais, sim, de um programa, porque tem diferentes públicos, vários níveis, né? Então... E quando você olha, né, vários programas, normalmente aquele programa que olha o efeito da venda mais imediato, que provavelmente é um comissionamento ou uma remuneração variável de vendas, está olhando o fato da venda, né, a conquista. E a qualificação desse processo de vendas, às vezes está num bônus anual de resultado que é mais qualitativo, né? Ou talvez seja uma meta mais corporativa do que uma meta individual, né? O que chama atenção aí é os 6% que não tem. Só salário. Hein? Só salário, né? Então, assim, pessoal, vamos repensar um pouquinho nessa coisa de ter só a remuneração fixa para a equipe comercial. Porque, tipicamente, né, o perfil do profissional, o DNA do profissional comercial é gostar um pouquinho da remuneração, da performance, ser reconhecido pela performance, né? Perfeito. E as outras empresas estão oferecendo, né? Então, a empresa que não tem, oferece, perde competitividade. Ela já sai perdendo, né? Vamos lá. Bom, vamos aprofundar um pouquinho aqui em cada um deles para a gente avançar aqui e comentar um pouco mais para o pessoal. Na sequência, o que a gente perguntou também é quem recebe, né? Se a empresa que oferece variável, sim, de vendas, quais são os níveis elegíveis ali? Tem o tradicional, a gente vê aqui quase 90% das empresas pagam para o vendedor, sim, mas tem exceções, né? Tem empresas que pagam também
por exemplo, para os níveis de liderança, para os coordenadores, gerentes, até mesmo diretores, aqui com uma porcentagem um pouco menor, mas algumas empresas optam também por remunerar, geralmente pelo resultado daí do grupo, né? O que vocês pensam sobre isso? Assim, quando que é mais vantajoso eu pagar, por exemplo, só para o vendedor e ter um outro programa para os gestores, ou faz sentido eu pagar para todo mundo? Bom, realmente, o vendedor, ele, como o Ciro colocou bem, né, ele está no ato da venda, ele está ali no momento de fazer o fechamento da venda em si. Então, ele tem um impacto muito direto, né? Quando você vai para os níveis superiores, né, a gente que, por exemplo, um supervisor de vendas que tem uma equipe, ou um gerente regional que tem lá uma região toda que ele tem, ele está muito mais impactando na estratégia, né, ou no nível tático dele de execução do plano de marketing, da penetração do mercado, segmentação. Então, ele tem outros indicadores, né, que ele controla e que ele influencia muito mais diretamente do que as vendas em si. Diretas, né? O que ocorre no mercado que a gente vê, que muitas vezes esses índices acabam sendo maiores, é que você pega supervisor, coordenador e gerente de vendas, muitas vezes também cuidando de uma carteira própria. Uhum. E aí ele tem um papel duplo, né? De um lado ele está coordenando a equipe, né? O time de vendas, lá, os representantes, os vendedores, mas ele também é obrigado a responder por uma carteira. Muitas vezes algumas negociações maiores, clientes né, maiores, com grandes contratos, né? acaba sendo negociado pelos gerentes, pelos diretores. Por isso que você vê, eu pelo menos, quando eu olho essa estatística e vejo lá especialistas e key accounts com um percentual de 45% e de repente coordenador com 50%, é porque talvez esses gerentes e coordenadores estão performando o papel, né? Estão fazendo o papel do key account em algumas organizações. Né? Perfeito. Os cargos que direcionam, né, que dão a estratégia, que normalmente são os diretores, gerentes, ou até aquele que está desenhando o plano tático operacional, que pode ser os coordenadores ou supervisores, eles têm remuneração variável vinculados aos indicadores de venda, que normalmente são programas mais trimestrais, semestrais ou anuais, que naquele seu slide anterior provavelmente é quem está ali com bonificações ou remuneração de vendas. O pessoal que está direto, né, no dia a dia, que está com a faca no dente, que são os vendedores, ou até um pouco às vezes os supervisores, isso está lá direto no comissionamento. Então a frequência do reconhecimento no momento ou no ato da venda é mais comum. A grande discussão aqui, que talvez esteja atrás disso, são os cargos ou as funções que suportam o processo comercial, que às vezes entregam as soluções, que desenham, auxiliam no desenho da proposta, dão os direcionadores ou identificam os leads, né? Que aí sim é a grande discussão se deve entrar no programa de vendas ou não. Perfeito. Muitas vezes eu tenho, por exemplo, uma venda que é mais consultiva, né? Que eu preciso de cargos técnicos para irem visitar o cliente, entender a necessidade, de repente até fazer o projeto, né? O que ajuda no desenho da proposta, né, João? Que às vezes esse pessoal está lá, impacta no desenho, impacta na precificação, só que não recebe a remuneração de vendas. Seria mais ou menos como num time de futebol eu premiar só quem faz o gol, né? Isso. E quem arma a jogada, quem defende. E o goleiro, coitado, sempre está fora do bicho. Em algumas indústrias isso é tão presente, né? Se você for para uma indústria química ou petroquímica, né? Tem alguns setores que só vendem se tiver a área de pré-vendas, os especialistas ali definindo, às vezes, o grading lá que eles falam lá do produto, porque cada cliente que vai comprar ele tem lá uma especificidade que ele tem que ajustar o produto dele, né? Para entrega. Então, ele só consegue fazer a venda se essa equipe atuar, foi lá conhecer o negócio do cliente, especificar o produto e tal. Aí, sim, eles vão conseguir colocar preço e fechar o contrato de venda, né? E muitas vezes a gente encontra esse tipo de situação onde essa equipe aqui que praticamente está inserida dentro do processo, ela não é remunerada, né? Legal. Também é uma outra questão para se pensar, né? Será que faz sentido? A gente tem até um cliente que eles optaram por oferecer remuneração variável de vendas para todo mundo. Eles entenderam que, por exemplo, o pessoal do financeiro,
do RH, eles estão aqui para dar apoio. É uma empresa comercial, né, que não produz, eles distribuem produtos, e eles entenderam, tá todo mundo aqui para vender. Então, eles montaram uma tabela lá com metas e, baseado no resultado do comercial, todo mundo recebe um variável. E, pelo menos nessa empresa, o feedback que eu recebi é que deu super certo, porque o pessoal passou a se interessar mais pelos negócios da empresa, querer entender como é que ele poderia ajudar os vendedores, e a partir disso surgiram várias ideias, várias soluções e tal. Né? Tem um ponto, né, que a gente estuda, e que é a questão do comportamento humano em relação ao quanto que um programa desse impacta, né? E a gente já teve situações em clientes onde era característico como o variável influenciava tanto positivamente como negativamente no comportamento da equipe, né? Então, muitas vezes, numa situação dessa, supondo que uma equipe de pré-vendas, uma equipe de apoio à área de vendas que não esteja sendo remunerada, né? Qual é o comportamento que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa não tem interesse de ter aquela prontidão, né? O cliente ligou, vou ligar agora imediatamente para ver o que está acontecendo, para dar um retorno. O cliente pôs o pedido, mas eu tenho que entrar hoje, senão o pedido perde o time lá. Porque a equipe de back-office muitas vezes tem uma atuação tão importante quanto a equipe que está lá no front, né? E a gente já pegou situações onde os clientes falam, putz, eu tive que entrar com um programa de remuneração para a equipe toda, justamente para motivar essa turma aqui a ter a mesma postura diante da venda, né? Que o processo de venda não se dá só lá na ponta, mas ele te dá ao longo de todo o processo dentro da empresa, né? Para que essa turma esteja realmente olhando para o cliente, se preocupando com ele, né? E fazendo o processo todo ser realizado, engajado. Até para evitar aquelas briguinhas entre setores, né? Que às vezes o vendedor fechou, aí você vê que tem empresas em que não é todo mundo que comemora a venda, né? Sim, vendeu, e tem gente que está achando ruim, porque, vou ter que fazer isso, o cara prometeu um prazo, não sei o quê, e aí começam já as brigas, né? O que é importante é que quando a gente vai efetivamente dar consultoria em desenhos de programa de variável de vendas, a primeira discussão, ou talvez o primeiro mapeamento que a gente faz é o processo de vendas. Desde a identificação do lead até o fechamento e a entrega, né, do produto ou do serviço. Processo como um todo. Né? Processo como um todo. E aí a gente tem a preocupação da identificação da participação de cada uma das funções na criação de valor, né, daquela conquista e o quanto efetivamente você gera, né, para minimizar um pouquinho essas discussões. Não, eu fui fundamental no processo, se eu não tivesse participado, ele não teria ganho. E aí é o momento que você fecha isso, identifica o impacto de cada função nessa criação de valor, você começa a tirar inputs de quanto efetivamente você deve reconhecer e remunerar aquele indivíduo no processo comercial. O que é interessante é que ao levantar este processo comercial, e muitas vezes a gente rediscute a estrutura comercial, né? Porque as organizações às vezes não param para discutir a estrutura comercial. Ela quer discutir a remuneração comercial. É porque sempre que surge um problema, né? Agora, por exemplo, o turnover do comercial tá alto, né? E a gente tem procurado, muitos clientes têm procurado, porque, poxa, estou perdendo vendedores, às vezes junto com o vendedor vai a carteira, né? Então, o pessoal... E o pessoal já assume que é salário, né? Sim, que o problema é salário e que com certeza... ele saiu porque alguém ofereceu mais. E nem sempre é só isso, né? Tem mais componentes aí. Né? Realmente, assim, nos estudos que a gente já fez, também específicos, né, para a área comercial, e que envolve essa questão do turnover, por que as pessoas saem, normalmente é por causa ou de chefia, da liderança, né, ou por questão de aspectos mais conjunturais da empresa, filosofia de trabalho, o próprio produto, tal, e remuneração acaba aparecendo lá em terceiro ou quarto lugar, né? E às vezes ainda a gente classifica como remuneração, mas quando a gente vai analisar no detalhe, a pessoa foi assumir uma função maior, né? Sim. Era um pleno, foi como sênior, né? Então não é só o salário que aumentou, mas foi num cargo diferente, né? Exato. Muitas vezes a empresa que ele estava
se fosse naquele mesmo cargo, também pagaria mais, né? E quando o Silvio traz essa questão dos papéis, que a gente olha o processo de venda, né? A gente também olha o papel do vendedor, né? O tipo de venda que ele está executando, né? Então, isso, né, conecta com aquele outro, né, slide que a gente estava olhando lá com a outra estatística, né, de como eu vou fazer o mix, né? Qual é o melhor estrutura, se eu vou pagar por comissão, se eu vou pagar por um painel de indicadores. Porque se a venda ela se dá num processo, é um produto commodity, eu estou fazendo uma venda de volume, eu tenho um modelo. Se eu tenho um processo onde eu tenho um desenvolvimento do cliente, eu tenho que criar quase que uma solução para ele, necessariamente às vezes a venda ela não ocorre no ciclo, né, diário, vamos dizer assim. Você não convence ninguém ali no ato. Não, né? é no ato, você não está vendendo ali, está tirando pedido, né? Então, os modelos de venda eles têm que estar também adequados ao processo da venda do produto e ao papel que o vendedor exerce na venda, né? Então, esse é um outro ponto que a gente acaba identificando muito, né? E quando a gente entra nesse diagnóstico de processo e tal, a gente vai separando, né? Bom, aqui eu tenho um grupo de vendedores que esse cara aqui, a turma é comissão de venda mesmo, né? Ah, não, essa turma aqui deveria cuidar de um processo, tal. Então, ele não vai sobreviver se eu botar um variável de comissão, porque ele não vem todo dia, né? Então, vai chegar no final do mês e o cara vai morrer de fome, né? Porque ele não... E isso que o Rogério está colocando, você olha um pouquinho nesse gráfico, né? Se claramente para o diretor, para o gerente, você tem um direcionador mais estratégico, o modelo que rege o vendedor não é o mesmo modelo que rege um key account, por exemplo, né? Um está muito mais voltado talvez para aquela venda imediata, né? O transacional, né? E o key account está muito mais pela evolução da conta. É relacionamento. Pelo relacionamento, pela criação do valor. Então, um pode estar sendo mensurado muito mais pelo volume e por finanças, e outro muito mais pela performance e a qualidade de relacionamento com esse cliente, com a base de cliente que ele cuida. Perfeito. Assim como eu posso ter o vendedor que cuida da carteira atual, né, que é o que a gente chama típico do fazendeiro, lá o farmer, né, parecido com o que a gente está aqui na região, aqui, cheio de fazenda. Aqui, e tem os que a gente chama que são os caçadores, aqueles que vão atrás de novos clientes. Eles estão todo dia na rua, eles são os hunters. Né? Então, cada um também tem que ter um pensamento diferente. Né? E quando a gente olha num processo de vendas e procura entendê-lo, né, também é importante ver se a estratégia de vendas ainda está conversando com o que o Silvio falou, com a estrutura organizacional de vendas e os papéis de vendas. Né? Porque isso vai mudando constantemente, a organização, né, ela muda, né, ano a ano, né, e muitas vezes esses modelos eles não acompanham. Né? E aí que começa, aí a turma está saindo, tá? Por quê? Porque o cara está lá no modelo de vendas, ele está reclamando de salário, mas na verdade é porque o papel dele não tem nada a ver com o que ele entende que ele deveria fazer, da forma como ele deveria ganhar, tem uma série de aspectos que envolvem remuneração. Né? Não é só aumentar a comissão, né? Tem que rever o processo. Bom, vamos seguir aqui para a próxima análise e a gente vai aprofundando. Uma questão que a gente perguntou também é que muitas empresas têm várias unidades, atendem várias regiões, né? E a gente queria saber se essas políticas de remuneração eram individualizadas para cada região, para cada unidade, ou nacionais, que ficou bem dividido e aparentemente, conforme sobe o nível hierárquico aqui, a tendência é que seja nacional, né? Um padrão mais nacional, né? Mas já foi maior essa diferença. A gente tem aqui já para os vendedores, eu me lembro de pesquisas anteriores, a gente ter muitas políticas regionais e a gente está vendo, mesmo para os vendedores e promotores, políticas nacionais. O que vocês pensam disso, dessa mudança de ter uma política mais geral? Isso vem um pouco da cultura hoje que as organizações estão assumindo, né? Eu gosto muito do exemplo que, assim, hoje as empresas não estão atrás de super-herói único, né? Atrás do super-homem, do Batman, ela quer a Liga da Justiça. Né? E aqui é um pouco, esse gráfico representa isso. Então você tem sim uma parcela significativa que está vinculado à sua performance, aquele resultado que está mais próximo, né, da sua ação comercial, mas sim, você está dentro de um ambiente onde o coletivo também orienta a sua performance. E quanto mais você sobe na hierarquia, mais
a relevância do resultado coletivo ele acaba sendo predominante, tá? Então faz sim sentido hoje você ter esse equilíbrio entre a performance individual e a performance coletiva. E o coletivo fecha no resultado da organização. Nacional. Geral. Tá? E até também porque cada vez mais está ficando comum essas trocas, né? As pessoas vão de uma região para outra, então ter uma política individual para cada região complica muito essas transições, né? E o mercado também ele está cada vez mais diluído, né? Então quando você vai também para o outro lado, né? Os clientes que eles atendem, então eu sou o vendedor de uma empresa B2B, eu estou na área de vendas B2B. E esse meu cliente, ele vende para mim todo o país, né? Mas só que eu cuido só da região X. E amanhã eu tenho que, pela própria empresa, atender esse cliente aqui na região A, B ou C, né? Até por conta agora que tudo é online, tudo online, é virtual. Né? Eu não preciso deslocar um outro vendedor, né? Para fazer o atendimento daquele cliente. E aquele cliente acaba virando um cliente nacional e que tem uma equipe única de atendimento, né? Então tem isso também que os modelos, né, de footprint, vamos dizer assim, de atuação de vendas também, né, de como é que eu vou distribuir minha estrutura de vendas para atender o cliente de negócios B2B ou B2C, né, consumer ou de business, né, ele tem que ir mais ou menos acompanhando também a minha estrutura salarial, né? Então muitas vezes eu querer pagar uma tabela regional, eu vou perder esse vendedor, né? Para uma outra região que paga mais e agora dependendo, talvez ele nem tenha que mudar de cidade mais, né? Exatamente. Ele pode trabalhar da casa dele. E tem um outro fator, né? Quando a gente começou a trabalhar com remuneração há 30 anos atrás, o vendedor fazia o que queria, né? Você tinha aqui uma visão de quanto você esperava da performance dele e ele saía vendendo e ele te entregava uma performance e você entregava uma remuneração. Hoje, a ação comercial, a estratégia comercial, dentro dessa linha um pouco do que o Rogério colocou, em termos de tecnologia, processos, políticas, a identificação dessa performance, ela é muito complexa nas organizações. Então, você tem uma organização extremamente sofisticada, que aquele vendedor anda com um palme, onde ele consegue analisar a margem de contribuição que ele está deixando com aquele ato da venda. E aí você fala, qual é a liberdade que ele tem? Muito pouca, porque toda a estratégia comercial está fechada. A estratégia da gestão da categoria, da precificação, do que você quer com aquele ponto comercial, que efetivamente ele está negociando, o que você quer com aquele produto. Então, como essa estratégia envolve categoria, precificação, produto, margem, isso está amarrado em métricas nacionais, né? Numa matriz, numa composição de uma matriz de indicadores. Não é só mais o resultado. Não é só mais venda, aquele ato dele para venda. Fez, quantas propostas trouxe. Então, hoje, o processo comercial ele é extremamente sofisticado. Por isso que aqueles modelos, e aí eu acredito que o modelo de comissionamento cada vez mais vai perder um pouco a sua influência, né? Os modelos comerciais têm que se tornar sofisticados. Por quê? Porque ele tem que levar em consideração não só o ato da venda, mas toda essa estratégia de gestão de categoria, de produto, de margem, né, de satisfação, de NPS. Então você começa a ter um programa mais coletivo do que individual. Perfeito. Bem mais robusto também. Bem mais robusto. Né? Bom, já que você falou de canal, né, a próxima pergunta aqui é sobre as categorias, né? Se a empresa diferencia, por exemplo, o programa com metas diferentes e até um sistema diferente de comissão conforme a linha de produtos ali. E a gente tem aqui uma parte das empresas que não tem isso, né? Tem um produto só, uma linha só. E entre as que tem, a gente tem as duas opções aqui com uma vantagem aqui um pouco maior para uma diferenciação, né? Então, eu tenho um sistema de variável para um produto X
outro para produto Y. Por exemplo, que é bem tradicional, né, entre as autopeças, né, que tem o aftermarket, geralmente tem um programa, quem vende para as montadoras tem outro. Quando a gente vai também para B2B, B2C, tem bastante isso, né? O que vocês pensam disso? Porque eu vejo que isso possibilita criar indicadores mais específicos, mas também, muitas vezes, uma das equipes acaba tendo um variável melhor e aí ninguém quer trabalhar na outra, né? Fica aquela dificuldade de fazer a gestão das diferentes equipes, ciúme, porque ali tem comissão maior e tal. Eu vejo assim, primeiro que a diferenciação faz todo sentido, porque eu acho que ela conecta com a estratégia de negócio e a estratégia comercial, marketing, né? Enfim, todos os aspectos que a empresa justamente tem que fazer com que a equipe comercial atenda, né? Se direcione para. Agora, o fato de você às vezes beneficiar mais um canal que o outro, aí eu acho que é uma disfunção do programa, né? Porque o programa, como a gente comentou antes, né? Ele tem que olhar o mix de remuneração, a forma como eu vou pagar, né? Se eu vou pagar mensal, se eu vou pagar trimestral. Eu tenho que ajustar isso daí dentro de uma filosofia global de compensação, né? De remuneração da equipe de vendas. De modo que eu tenho que ter equilíbrio, né? Entre esforço e entrega, né? Então, por que eu tenho que remunerar mais um modelo do que o outro, né? Se todos estão entregando resultado para a companhia? Deveria ter uma estratégia que, sei lá, quem tem um ciclo de vida mais longo, ele vai ter um fixo mais alto, ok, mas ele não vai ganhar tanto variável assim, né? Que vai fazer com que o outro fique, que está no modelo do variável mais menor, né, mensal, quer dizer, o fixo menor e o variável maior, ele vai ficar em desvantagem, né? Não é essa a filosofia. Então eu crio programas específicos, mas eu tento manter eles de certa forma compatíveis, né? Para não criar uma distorção muito grande. Mas mesmo que você não tenha essa oportunidade de ganho equilibrada, você tem uma outra oportunidade, que é estabelecer carreiras diferentes para a área comercial em canais diferentes. Né? Você começa num canal com um tipo de papel comercial, com um patamar de oportunidades, até chegar efetivamente naquele papel comercial que melhor remunera talvez do seu principal canal comercial da organização. Às vezes pela sofisticação do canal, né? Olhar tipo a sofisticação, tipo de produto, o canal, te dá a possibilidade de desenhar a carreira. Tá? Perfeito. Então eu tenho dentro das divisões, mas a trilha de carreira do profissional, ela faz parte das duas divisões, ou 3, quantas eu precisar. Né? Isso. Tá? Agora, a gente já tem aqui, né? Quer dizer, quando você olha 56 para que dá 60-40, eu já olho aqui 50-50, né? já arredondo isso aqui. Quer dizer, o mercado está dividido e a tendência mesmo é você dividir isso por canais. Tá? E aí cada tipo de venda tem o seu programa específico. Isso. Perfeito. Bom, aqui a gente entra num tema aqui bem interessante, que são os indicadores. O pessoal tem muita dúvida, né, sobre quais indicadores usar. E aqui a gente percebe uma questão também, que tem muitas empresas que baseiam o variável de venda ainda só no faturamento. Então, X% do que vendeu é do vendedor, e programas bem simples, né? Eu queria falar um pouquinho desses indicadores, mas primeiro tratar desse tema. Só o faturamento é suficiente para a gente montar um programa assim consistente? Roubada, né? De novo, eu puxaria para uma provocação, né? O faturamento, dependendo do papel do vendedor ali na ponta, a resposta seria sim, né? Por exemplo, se eu sou um vendedor, como a gente falou, de commodity, é um tirador de pedido ali, que o cara está ombro a ombro com os outros concorrentes ali no ponto de venda, então o que ele negociar de desconto, de abatimento, o que ele fizer oferecer de serviço, né? Às vezes para o ponto de venda, ele ganha e fecha a venda. O faturamento, o volume e tal, tipicamente acabam representando bem, né? Quando você vai para um processo um pouco mais sofisticado, né? Ou que o produto tem um posicionamento um pouco mais sofisticado, às vezes não vale só o faturamento que importa, porque eu tenho que vender o meu produto commodity, mas eu também tenho na minha carteira aqui
uma série de outros produtos que têm um valor agregado maior e tem uma margem maior, né, para a empresa que está vendendo. Então, eu também tenho que forçar a venda do mix. Né? Do mix. E aí quem aparece aqui, né? Isso. E aí, necessariamente, só o percentual ou a comissão sobre a venda, às vezes não atende, né? Porque aquele para incentivar justamente o mix, é justamente um produto que não vai ter volume, né? Ele não vai fazer... Então, como é que o comportamento de novo do vendedor? Ele tem 3 produtos. Tem um que eu pisquei e vendi. Ele vai incentivar aquilo lá. Ele não vai ficar tentando empurrar o outro, porque ele sabe, aquilo dá trabalho para vender. Eu tenho que convencer o cara e, no final das contas, a minha margem é a mesma da outra e eu ganho, né, vendo 10, o outro vendo 1.000. Eu vou empurrar, né? O outro, que vende. Exato. Né? Agora, se a empresa tem um produto que tem uma margem muito melhor, interessante tentar incentivar. Outros tipos de indicadores, que é mix, é margem, né, preço médio. Então, aí esses outros que aparecem, eles começam a fazer todo sentido, porque justamente são essas empresas que já trabalham, né, grupo de produto no ponto de venda. Né, e eu estou vendendo ali, olhando o combo, né? A composição da minha venda, não simplesmente o volume que eu estou vendendo individual. Né? Quando a gente fala, né, dos principais indicadores que aparecem aí, que é faturamento e volume, né? Basicamente a gente está falando de uma modelagem muito voltada para uma venda transacional. O que é uma venda transacional? Entender a necessidade do cliente de forma imediata, zero adaptação do produto e serviço que eu estou vendendo e entregar aquilo de uma forma mais rápida. Então, o processo comercial é um processo comercial muito rápido, que você não entrega nenhuma solução para o cliente. É o produto e acabou. Né? Então, você não precisa de um grande planejamento em termos de uma estratégia comercial diferenciada por cliente, por região, por qualificação. Então, é aquilo. Quer ou não quer levar o meu produto ou serviço. Né? O ciclo comercial ele é muito curto. Né? E isso pode ser bom para algumas organizações que têm uma estratégia, eu brinco, né? Para a estratégia da empresa que tem 1,99, né? Ela funciona, porque tudo custa 1,99. Né? Não tem que medir o preço médio, porque o preço está dado, está no nome da loja. Né? Agora, não, eu estou preocupado com o posicionamento de como o cliente olha a minha loja, de como o cliente vivencia o ambiente dentro da minha loja ou do ciclo comercial que ele está negociando. Poxa, então aqui você já está preocupado com o cliente. Estar preocupado com o cliente, você precisa olhar o NPS. Né? Olhar a vivência do cliente, eu preciso olhar aquilo que ele compra, aquilo que ele procura. Então, eu preciso ter uma gestão de categoria. Eu quero olhar essa gestão de categoria sobre o aspecto de qual é o produto que gera maior margem. Então, você já precisa colocar aí margem dentro do meu indicador. Então, depende dessa estratégia comercial que efetivamente você tem. Agora, se você está numa fase que eu chamo inicial do processo comercial, que é só o transacional, perfeito. Hoje, o que a gente tem visto, né, é que as empresas questionam muito essa questão da venda transacional. Por quê? Porque o custo comercial hoje é caro. Ele está ficando caro dentro do aspecto de retorno que você tem. Até que porque a gente começa a comparar com o custo do online, né? Às vezes a mesma empresa tem um negócio digital e o analógico. Você trouxe na veia. Né? O transacional, hoje, o e-commerce é mais barato do que você ter o vendedor exercendo esse papel. Né? Então, o que acontece? Quando você tem o papel comercial, você tenta sofisticar esse papel comercial. E aí ele já sai um pouquinho dessa venda transacional para uma venda mais de solução, para uma venda mais consultiva. E mudou esse papel comercial, aí você começa a mensurar outro tipo de performance. Legal. Tá? E assim, não necessariamente a empresa precisa de cara já rever todo o programa dela. Ela poderia começar a acompanhar esses outros indicadores, medir, por exemplo, um NPS, número de visitas, até para ter uma ideia de como está hoje, para poder formular uma nova política. Né? Sim, o caminho natural que eu vejo hoje é
E pegando até do isso que a gente está conversando. Poxa, se eu tenho um canal comercial, que é o e-commerce, que faz o transacional mais barato do que disponibilizar uma equipe comercial, deixa esse cliente comprar no e-commerce. E eu dou melhor condições para ele. E vou me dedicar para aqueles clientes que geram maior valor. Então, normalmente, o que vem? Vem faturamento, vem volume, ticket médio, margem de contribuição que o cliente deixa com a minha conta, com a minha gestão. Ele não pode dar desconto demais, né? De repente vende sem margem. Isso. E aí você começa primeiro assim, olhando margem do cliente, margem do produto, para chegar até em processos mais sofisticados que olham o NPS que você deixa na relação com o cliente. Então, João, mas você trouxe um ponto que é importante, que eu queria destacar, assim, como medir, né, e olhar os indicadores é importante para o processo, né? E ter sistema que possa trazer essa informação também é outra barreira, muitas vezes, que acaba impedindo das empresas caminharem para um modelo mais sofisticado. Paga com base no faturamento porque é o indicador que tem, né? Que está na tem veia, os outros números. Não é questionado, porque a equipe de vendas também é uma coisa que incomoda muito a equipe de vendas, é não ter a informação, né? Ou criar um algoritmo de cálculo do variável dele, que são uma série de variáveis que ele não sabe de onde sai, não entende. Ele perde a conexão do que eu estou fazendo com quanto eu vou ganhar, né? Complicou Exato. Demais. Se entrou nessa seara, você perde a equipe de vendas, tá? Provavelmente você vai acabar tendo turnover e tudo mais, porque o cara não entende, ele fala, pô, eu vendi 1000 vezes X e tinha que dar Y. Aí você chega lá e fala, não, pô, não deu Y, deu Y menos 5. Não, porque o EBIT da divisão X aí você, da América Latina... Você desmonta, né? O que eu tenho a ver com... não, porque o México não vendeu legal esse semestre. Então, assim, essa é uma barreira. Acho que as equipes de vendas, elas têm que ter a informação na mão, né? E saber o que ela está sendo mensurada. Por outro lado, a companhia, né? Para sofisticar o modelo, ela tem que começar a medir, né? E aquilo que você falou, eu tenho que ter esses indicadores, eu vou ter o INPS, eu vou ter lá a execução no ponto de venda, vou ter a positivação, tudo isso aí está na minha mão, aí eu começo a poder montar uma revisão do meu modelo de cálculo do variável, ou melhorar ou sofisticar ele, né? Porque sem informação não adianta você querer criar alguma coisa... E o importante não é só a informação, é o planejamento daquilo que você quer, porque você pode ter a informação, mas você sabe... qual é a métrica e aonde você quer chegar com aquele indicador que você está estabelecendo. Então, normalmente, o que acontece? A estrutura comercial que você tem dos gestores comerciais não tem muita paciência em lidar com os outros indicadores. Do negócio como um todo. Do negócio, né? como um todo. Então, as brigas mais comuns que a gente vê é a área de marketing fazendo a gestão de categoria, estabelecendo uma visão de posicionamento de produto e querendo colocar isso para a área comercial. A área comercial quer vender aquilo que é mais fácil vender, né? O que está mais evidente no processo de venda. Não quer gastar tempo falando de produtos novos, de lançamentos. Ela quer o quê? Gerar aquilo que tem que gera mais recompensa para ela. Uhum. Então, por quê? Porque a área comercial, os gestores comerciais, às vezes não estão ou não querem efetivamente fazer o planejamento de outros fatores. Perfeito. Né? E daí de outros que indicadores. A gente desdobrar a partir das metas, né? Por exemplo, a empresa identificou que a linha principal de produto, por exemplo, está com uma margem ruim, prepara o marketing ali para lançar outro. É importante, né, trazer essa explicação, essa comunicação, para não parecer que está tudo top-down, né? Falar, olha, esse produto está tendo um ciclo de vida X, a gente não vê ele como carro-chefe para a empresa no futuro, e por isso a gente está lançando outro. Então, compartilhar essa informação e desdobrar as metas gerais da companhia, aí sim faz sentido, né? Criar um programa. E João, eu digo o seguinte, remunerar sobre uma meta não significa que você não possa fazer a gestão sobre outras métricas, né? Então, eu sempre digo o seguinte, você quer mudar seu programa? Começa a fazer a gestão, estabelece, coloca essa métrica no dia a dia, nos relatórios e começa a remunerar no próximo ciclo, né?
para que efetivamente você traga a relevância desses indicadores para o ambiente comercial, para que ele entenda a importância do planejamento e da execução daquele resultado, né? Às vezes o que a gente vê, não, eu preciso mudar, eu preciso colocar isso como uma métrica e preciso remunerar. Cuidado, isso não funciona de forma imediata, né? Às vezes o sentimento que aquele profissional comercial tem é que você está colocando uma métrica para reduzir. Para pagar menos, né? Para pagar menos, né? E aí o seu fator motivacional de engajamento vai embora, tá? Perfeito. Acho que tem até uma pesquisa do Dan Ariely que fala disso, né? De sentimento de perda, né? Se você fala que existe um potencial, mas não atingiu, isso gera um sentimento de perda que é muito negativo e você pode perder o time nessa, né? Sem dúvida. Bom, vamos seguir aqui um pouquinho para falar de percentual de variável, né? Então, a gente tem diferentes formas de compor aí essa remuneração variável. E a gente mediu aqui por grupo, né? A gente traz o target, o máximo e o atingimento médio. Vamos pegar os vendedores, né? Que é o grupo mais atingido aqui. E a gente vê que boa parte aqui das empresas, né? O percentual mais, não somando tudo, mas o percentual maior aqui são empresas que não fazem esse mix baseado numa parte do salário variável, né? Tem um salário fixo e o variável não tem um limite estabelecido, nenhum target. Depois a gente tem outros modelos aqui onde eu estabeleço, tanto a meta é que 30% da sua remuneração seja variável, ou o contrário, né? A gente tem visto alguns programas mais agressivos. O que vocês pensam disso? Faz sentido eu estabelecer um limite, uma meta, ou eu poderia simplesmente, né, como boa parte aqui das empresas fazem, eu pago uma comissão X e quanto vendeu, tá valendo. Eu diria que essas que não têm limite são aquelas que estão ligando para a gente hoje. Pedindo para rever Pedindo para rever. Mas é assim, eu já exerci esse papel comercial e digo o seguinte, o pagar, o não ter um limite, não é errado, né? Desde que a estrutura comercial se pague, né? E que você efetivamente gere valor para a organização e que você também consiga gerar valor para o colaborador. O que acontece? É que a organização é um ser equilibrado. Não é só a área comercial sozinha. Você tem ali o profissional da área comercial dentro da hierarquia comercial que está vinculada à hierarquia da organização como um todo. Eu tenho equilíbrio interno você também, né? Então, às vezes, aquele princípio lá da equidade salarial que está lá no livro do Zimpec, né, como premissa da remuneração, às vezes você esquece um pouquinho disso, né? E você só nota isso quando você vai assinar o cheque para o colaborador. Pô, meu colaborador está ganhando 1 milhão aqui, nem o presidente ganhou isso esse mês. Aonde você vai pegar quando você assinou o cheque? Aí você vai falar, poxa, então eu preciso resolver isso. Ou naquela promoção, né? Que você fala assim, tem uma vaga de gerente, aí ninguém quer. Ninguém quer. Que é muito comum. O cara tá lá, não, para quê? Vou ter mais responsabilidade, vou ganhar menos, eu quero ficar nessa zona de conforto que eu domino, né? Então, assim, não é errado não ter limite, mas é errado você não ter os parâmetros que efetivamente vão orientar esse sem limite. Legal. Tá? Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque tem muitas empresas que querem mudar e, assim, hoje não tem limite, queria estabelecer, mas tem muito medo de perder todos os vendedores, porque eles estão acostumados a ter uma comissão bem gorda. Às vezes é uma prática do segmento também, né? Tem alguma dica de como fazer essa transição para um programa mais complexo, com metas, com limites? Começa a dividir os programas, né? Você mantém o programa existente, aquele sem limite, e começa a colocar um outro programa ao lado que vai qualificando aquele processo, né? E aí você vai fazendo uma transição disso, né? Dizendo o seguinte, o programa original ele continua sem limite, mas você tem aqui programas que vão ser estruturados, que vão qualificar aquela performance. E aí você vai adequando esse mix aos poucos, tá?
Uma questão nessa área de definir uma estratégia de vendas, eu acho que também uma estratégia de remuneração de vendas é algo importante também para você justamente poder ter na mão, né, como você vai trabalhar isso para os diferentes públicos de vendedores e tudo mais, né? Porque mesmo que você esteja numa empresa que culturalmente seja ok você não ter limite, né? Não tem teto. Eu já trabalhei com clientes assim, né? Até era assim... Tá me entregando resultado. Entregando tranquilo. Resultado. Eu não importa se o meu vendedor vai ganhar mais do que eu, que vai ganhar mais do que o diretor ou que o CEO da empresa, né? Porém, você, de alguma forma, você sabe que você está fazendo isso e o impacto que isso traz no equilíbrio interno e na gestão da empresa. Porque tem que ter um racional entre o que é fixo, o que é variável, o que é variável de longo prazo, o que é variável de curto prazo. Isso tudo tem que estar dentro de um pensamento, né? Porque quando você quer fazer algum movimento desse tipo, né? Eu quero tirar criar um teto, né? Alguma coisa assim. Eu também sei aonde que está esse teto, né? Até onde eu vou, né? O que seria razoável? Eu posso também fazer um movimento, muitas vezes, de pegar e transformar isso em um longo prazo, uma parte no longo prazo. Eu diluo isso daqui no tempo, né? E programa de bônus. Um programa de bônus de longo prazo, participação lá em algum tipo de programa de cotas, eu diluo isso no longo prazo como uma forma também de fazer a transição, né? E até criar aquilo que você falou. Eu começo a sinalizar para ele, falar, olha, de repente o teu ciclo aqui em vendas está se encerrando, né? Nós vamos precisar migrar. Então, como é que faz essa migração, né? Como é que você vai, de repente, de um vendedor para um regional, para um diretor, fazendo essa mudança também de modelo. Né? Exatamente. Agora, o porquê as empresas hoje querem ter limites, né? Colocar limites não está vinculado somente a essa questão de restringir o pagamento para o colaborador da área comercial, mas sim por ter uma previsibilidade daquilo que ele está entregando. Tá? Porque não ter limites significa que quem está determinando aquilo que ele quer vender e quando ele quer vender é o vendedor. Tá? E as empresas hoje não podem mais vivenciar, né, sem ter uma previsibilidade do mínimo ou do máximo que efetivamente vai entrar naquele mês. Tá? Então, você estabelecer uma banda onde você vai dizer o seguinte, existe uma performance que você, colaborador da área comercial, vai ter que me entregar, tá? Está muito mais vinculado a um planejamento da organização do que efetivamente essa sensação de estar tirando dinheiro do bolso e pagando o vendedor. Né? Tá? Até pelo senso de quem que está no timão, né? Porque quem que está dirigindo o barco, né? Senão acaba virando uma inversão de poderes, né? Sim. A empresa fica na mão do vendedor. O diretor de vendas tem que ligar lá para as pontas e falar, escuta, quanto que vocês vão vender esse ano aqui, ou esse mês? Porque eu preciso reportar aqui para a organização. Eu tenho um caso que eu vivenciei, um vendedor estourou a venda de um mês. Né? Por quê? Porque ele queria comprar um carro para o filho que fazia 18 anos. O que aconteceu no mês seguinte? As vendas caíram. Porque o que ele foi? Ele antecipou venda, foi lá, aumentou o estoque dos clientes. Né? No mês seguinte, a venda dele caiu. Né? Mas no mês que efetivamente ele queria e precisava do dinheiro, ele resolveu o problema dele. Muitas vezes isso causou até uma distorção, de repente, no PCP. Né? Sim, por isso da necessidade da previsibilidade. Né? Talvez você vai até depois ter um problema no NPS, porque o teu cliente lá vai ficar puto, porque ele fala, pô, o cara me encheu o estoque aqui de produto, eu não tenho como dar vazão nisso aqui agora, eu vou ficar 2 meses sem pedir. Boa. E tem uma proporção aqui, uma outra pergunta que eu queria fazer, que é a opinião de vocês. Algumas empresas têm um variável muito agressivo, paga só um salário mínimo ali, ou às vezes não tem nem o salário mínimo, só paga o salário mínimo se a comissão der menos que o salário mínimo. Sim. Né? E aí, eventualmente, a gente viu isso virar um problema maior na pandemia, né? Porque algumas vendas pararam e de repente o cara tinha um rendimento médio de 7 mil, caiu para um salário mínimo. Como que vocês veem esse tipo de comissionamento mais agressivo, de variável, né? Mais agressivo, com um salário fixo muito baixo? Tem um mínimo garantido que é o piso da categoria que está lá no teu acordo ou o mínimo, né?
Depende muito, de novo, do papel comercial. Se a venda é transacional, então vamos pegar um exemplo, varejo, né? O varejo hoje, a grande maioria das empresas paga o piso da categoria e o percentual sobre o faturamento. Esse é o modelo mais simples possível. Ele né? é o modelo mais simples, modelo de comissionamento, venda direta, X% sobre a venda direta, X% sobre o coletivo da loja ou o coletivo da organização e vida que segue. Então, este é um modelo, né, predominante de um certo setor. Se você vai, por exemplo, para uma área de tecnologia, você já está falando de algo diferente, né? Aqui é uma venda mais qualificada, não é mais o transacional, é uma venda mais de solução consultiva, que o ciclo de vendas ele é normalmente de 3, 6 e em alguns casos até anos, né? Você precisa sim ter um mínimo de garantia ali no salário base para que aquele indivíduo consiga conduzir todo esse processo comercial durante 3, 6 ou 1 ano. Tá? Então o seu mix vai ser diferente. Então isso muda muito com a natureza do negócio, com o produto e serviço, com o canal e com o papel comercial que efetivamente você coloca. Por isso que eu digo o seguinte, as pesquisas, né, elas são referenciais. Às vezes você tem empresas no mesmo segmento com estratégias totalmente diferentes. Né? Por quê? Porque você tem uma crença de proposta de valor diferente, com um perfil de profissional diferente, com um papel comercial diferente. Às tá? vezes é uma empresa nacional, outra é multinacional. Né? Já muda totalmente. A multinacional chega com um monte de regras que já estão pré-estabelecidas, né, numa política global. Então, as pesquisas elas são necessárias para te dar o cenário, mas existe sim a inteligência de você discutir a sua proposta de valor para a área comercial que você quer colocar. Perfeito. E às vezes também isso é muito influenciado pelo papel do representante externo, né? Tem empresas que tem PJ, né? Tem muito PJ, tem muito representante externo que o cara, basicamente, ele é zero de salário, né? Ele entra ali, é a venda dele, ele só vai faturar o que ele vendeu, né? Então isso às vezes influencia muito, né? Porque às vezes dentro da mesma região eu tenho, sei lá, uma parte da equipe que é seletista e a outra é representante, né? 100% remunerado em comissão. Então, quando você pega a pesquisa, ela vai dar uma média ali, né? Independente desse mix aí entre as equipes, né? O resultado vai ser mais para fixo ou mais para variável, né? Que é um caminho também para aquela empresa que está querendo mudar, né? E ela pode transformar os caras em representantes, PJ E é um pouco do comportamento que a gente vê. Historicamente, o que acontece? Né? A empresa que está começando, né, é mais barato para ela começar com representante. Né? Porque eu não tenho custo fixo de pagar o salário, eu pago 100% variável em função da venda. Só que esse modelo, enquanto você é pequena, que você tem problema de margem, que você precisa fazer volume e tal, é um modelo que funciona. À medida que você vai crescendo, e se você não muda essa chave, o que vai acontecendo? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A estratégia fica na mão do representante, não está mais você no comando. E aí ele que vai determinar quanto você vai faturar, que canal que você vai vender, qual que é o cliente que ele vai atender, né? Não dá para ter um key account, né, terceirizado. O que vai acontecer? O cliente é dele, o cliente não é de você, não é seu. E se o seu produto não tiver um diferencial muito bom, e aquele representante, de repente, resolver trabalhar com outra marca, ele leva toda a sua base. Ele leva a sua base, tá? Perfeito. Bom, vamos seguir aqui para a próxima análise. Aqui a gente tem uma questão do mix, né? Quanto que é a relação fixo-variável que cada empresa tem de interesse em estabelecer. Mais comum, bem tradicional também, de novo, 70-30. Mas a gente tem outras possibilidades aqui de fixos maiores. Acho que entra também no que a gente falou ali quando a gente estava discutindo ali o target e tal, né? Esse mix vai depender do modelo de estrutura comercial, o que a empresa quer, né? O que é importante a gente entender é que quem tem um mix 70-30 nem sempre está ganhando mais daquele que tem um mix de 30-70. Né? Por quê?
Porque aqui, de novo, o mix está vinculado ao papel comercial. Então, vou pegar um exemplo de um Key Account e um vendedor. O Key Account tem um mix, normalmente, de 80 fixo, 20 variável. E um vendedor com faca no dente, do jeito que a gente falou de piso, tem 20 fixo e 80 variável. Quem ganha mais? Né? O Key Account tem uma remuneração maior do que o vendedor. Tá? Por quê? Porque aqui carrega experiência, carrega competências, ele entrega muito mais valor do que o vendedor, ele está aqui fazendo um fator de retenção da sua conta, trabalhando a qualificação e o relacionamento que você tem com o seu cliente. Então, você ter mix diferentes não significa que você está pagando mais ou menos. Significa, sim, que o seu vendedor está correndo mais risco do que o outro. E aí que vem um pouco das questões de atitudes. Aquele que corre mais risco na sua remuneração, ele corre risco, mas ele tem também, às vezes, mais oportunidade de ganho. Tá? Então, é um cara que vai estar incomodado na posição comercial muito mais do que o outro. Tá? E aí identificar o perfil, né? E aí você precisa identificar o perfil e o que isso causa dentro da organização. Pessoas que eventualmente vão ficar muito ansiosas e abaladas com questões de metas mais agressivas, de não ter um fixo, um garantido ali, talvez não sejam pessoas com perfil ideal para estar numa posição com um fixo tão baixo, né? Uma das coisas que a gente mais vê nas organizações, que, de novo, voltando ao processo comercial, às vezes você tem vendedores por território, você tem vendedores por categorias de clientes, né? Grandes clientes, médios, pequenos, você tem vendedor por categorias de produtos, e às vezes isso é uma grande matriz dentro da organização, né? Onde tem o mesmo cliente vivenciando essa matriz. Né? Então, eu tenho um cliente tipo A que consome 3 categorias de produtos que são atendidos em 4 ou 5 regiões. Quando eu tenho um mix de 30 fixo, 70 variável, esses caras vão se matar por aquele dinheiro daquele cliente. Né? Disputando às vezes a mesma verba do cliente lá, né? O dinheiro, né? Disputando com outro o dinheiro do cliente é o mesmo. Não né? tem muito colega não, né? Então, quando a gente às vezes se depara com isso, a gente discute um pouquinho essas questões. Quais né? comportamentos a empresa quer incentivar também. Né? Quanto mais variável ele tiver, maior vai ser a agressividade do comportamento dele para o ato da venda. Tá? Se o fixo é maior, gera também uma disputa maior pelas vagas, né? Pela hierarquia, para se tornar um gerente, um coordenador. Sim. Agora, essa informação de fixo e variável, mix e tudo mais, ela se torna muito mais interessante quando eu segmento, né? Então, aquela questão que você colocou, né, que o estudo permite, né, de fazer essa segmentação, né? Então, se eu vou para a linha, por exemplo, de bens de consumo, eu vou provavelmente ter uma predominância diferente, né? Se eu vou para varejo, se eu vou para distribuição, onde as margens são pequenas, a tendência é que você encontre mix muito mais voltados para variável, né? Quer dizer, 30-70, né? 40-60 do que ao contrário, né? Como está dando 70-30, né? Porque o perfil, inclusive, do business, né? De margem tal que aquele negócio tem, o tipo de produto, o grupo de produto e a margem que ele gera na venda, né? Vai direcionar muito o perfil da venda e do vendedor que você quer lá na ponta, né? O comportamento que você deseja. É um cara que vai lá brigar pela venda porque ele tem que fazer o variável dele acontecer, senão ele não paga as contas no final do mês. Né? O aluguel depende disso. Exatamente. E o que é importante é que quando você tem um mix muito agressivo, um variável muito agressivo, talvez aí seja a questão de você não ter um único programa. Né? Você efetivamente desenhar nessa oportunidade, às vezes vai de 70%, 60% de variável, coloca 2 programas, 3 programas, um olhando o efeito da venda, o outro coletivo, o outro a qualificação da venda. Tá? Então, quanto maior for esse variável, maior vai ser a sua oportunidade de ser criativo, de inventar, de integrar programas e resultados. Tá? Eu posso ter
um programa trimestral, até um programa de PLR, prêmios para quem se destaca, né? Tem as campanhas, né, de venda. Você pode, na área comercial, você pode realmente usar muito da criatividade. A gente pega o Carnivete aqui com as possibilidades e monta, usa todos, né? Perfeito. Bom, na sequência a gente perguntou também, especialmente para as empresas que pagam baseado em faturamento, quando que dispara isso? Se é na venda, se é na entrega, porque tem aquele negócio, né? Vendeu e o cara cancelou o pedido. Tem comissão ou não e tal. Alguma dica aqui? Já custou a profissão aí de muito diretor. Essa é uma discussão, assim, a gente roda e essa discussão veio à tona em todo o programa que a gente... Para mim, assim, o efeito dessa discussão tá: quem corre o risco do negócio? É o vendedor ou é a empresa? Porque quando você vende e só reconhece o variável de vendas quando você recebe, você está acreditando ao vendedor, né, todo o risco do negócio. Né? Por quê? Porque às vezes depende da entrega, do tipo de contrato, do tipo de atendimento. O back-office que não fez. O back-office. E você está jogando isso para o vendedor. Né? Também não levar em consideração aquilo que você recebeu também pode gerar alguns comportamentos da área comercial de forçar vendas, de criar números que são irreais, de você colocar hoje um número, daqui a 3 meses ele cai, né? Então, eu acho que é um equilíbrio, é o entendimento do produto, do serviço, do cliente que você está vendendo e como você pode reconhecer isso, se é pela competência do ato da venda ou se é efetivamente pela receita que você recebeu, né? O que a gente procura e a gente sempre recomenda para o cliente é que você pode ter ciclos, né? Olhe a competência mês a mês e olhe o ciclo de receita trimestralmente, semestralmente, anualmente, tá? Então dá para você efetivamente minimizar isso, tá? Mas isso é uma grande discussão. E às vezes você põe a área financeira com a área comercial conversando. Não chega num acordo nunca. Até porque o pessoal é esperto, né? Às vezes a empresa tenta criar um programa mais complexo, com metas ali e tal. E aí, por exemplo, se eu já bati minha meta, já atingi o máximo. Às vezes o pessoal segura a venda para lançar no mês seguinte. João, eu digo o seguinte, né? A gente demora, às vezes, 2 meses, 3 meses, né, para desenhar um programa de variável de vendas. Você vai lá, vai apresentar para a área comercial, não sei o quê. No dia seguinte, eles já sabem onde estão as oportunidades, onde estão os ganhos, né? Por quê? Como burlar o sistema? Se tiver uma brecha. Porque esse pessoal vive disso. Esse é um DNA da área comercial, né? Esse é o dia a dia, é aquilo que vai impactar, né? Então, tem sim. A gente diz assim que, nesses 30 anos a gente nunca desenhou nada perfeito. Né? Por quê? Porque uma coisa é você estar lá no dia a dia. Né? E isso é uma outra coisa interessante também que a gente tem quando desenha indicadores, desenha modelos. Né? E a gente sempre fala para o pessoal, ou de recursos humanos, ou de administração de vendas, você já saiu com o seu vendedor? Você conhece o dia a dia dele? Também não adianta você colocar muito a risco, colocar vários indicadores, se ele não consegue exercer o papel comercial dele. Se ele não consegue exercer o papel fundamental, né, da posição comercial. Eu tenho um case que eu saí com uma empresa de consumo que andava no centro do Rio de Janeiro, tinha um vendedor, e ele tinha que visitar ali, por dia, 20 pontos comerciais. E entrava na lojinha do seu João, do seu Joaquim, da Dona Maria, ele tinha que tirar o pedido, fazer o levantamento de número de itens que ele vendia para aquela empresa, do número de itens que o concorrente tinha, do estoque que o ponto comercial tinha, se tinha layout, fazia o papel comercial, o papel de trade marketing, né?
Você olhava, só que ele tinha na meta dele visitar 20 empresas. E o cara andava de bicicleta pelo centro do Rio de Janeiro. Para ser mais rápido. Para ser mais rápido. Eu saí com esse cara um dia, né, de bicicleta com o cara. Eu não tinha 60 anos, na época eu tinha 30 anos, né? Mas quase que eu morri. Né? Então você queria um super-homem para trabalhar com um monte de performance comercial sem ter condições. E você tinha uma remuneração mais ou menos nesse eixo de 70 a 30. O cara se matava. O que acontecia? O turnover nessa empresa era altíssimo, porque o cara não aguentava muito tempo. Uhum. Né? Quer dizer, ele tinha 30 fixos e 70 variáveis. 70 variáveis. O cara não aguentava. Então, você precisa analisar esse ambiente. Então, eu sempre digo assim, profissional que vai desenhar, né, o modelo de variável, primeira coisa, além lá de entender o processo, saia, acompanhar, né? Acompanhe, vá entender um pouco o ambiente dele, que é muito diferente. Né? Você visitar ou estar no ambiente de negociação, você sabe o estresse que esse profissional da área comercial está vivenciando. Uhum. E aí você vai ter a noção da oportunidade do risco que ele vivencia. Perfeito, porque eventualmente o que acontece é isso, né? O mercado muitas vezes tem mão de obra disponível e a empresa acha que está funcionando, mas só está funcionando porque as pessoas dependem muito. Uma vez que o mercado começa a melhorar, o desemprego cai um pouquinho, aí começa a perder todo mundo e aí que a empresa vai querer correr atrás de entender o que está acontecendo e já assume que é salário de cara, mas eventualmente as pessoas só estão sobrevivendo, né? Elas estão aceitando por sobrevivência uma situação que às vezes é muito ruim, né? Hoje diminuiu muito, mas uns 20 anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, né, ainda em determinadas regiões, né, do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eram muito inóspitas, às vezes, para determinados canais, né, ou segmentos de território, poder atender clientes. Territórios enormes, né? Às vezes, aqui em São Paulo tinha, região de Jundiaí é um representante, Sorocaba é outro, capital é outro. Aí você ia para o Nordeste, tinha um representante do Nordeste. O cara pegava 3 ou 4 estados e aí os caras queriam que ele fizesse não sei quantas visitas, né, por semana e não sei o quê. O cara falou, eu fico na estrada, né? E não é estradinha assim, que nem aqui. É uma região enorme. Bandeirantes e Anguera, né? Era uma estrada de terra, tudo esburacado. E o cara tem histórias engraçadas. Nesses 30 anos, né? Me permita contar algumas aqui, que a gente dá risada, né, com o cliente. Eu fiz um trabalho uma vez numa empresa agro, né, de um profissional da área comercial que vendia sementes, vendia fertilizantes e visitava grandes fazendas. Né? E naquela época, não faz muito tempo, as fazendas têm dono. Né? E aquele fazendeiro, ele tem um relacionamento afetivo às vezes com aquele vendedor de uma grande organização, junto, né? E a pessoa fala assim, poxa, essa fazenda eu só posso marcar uma visita, né, nessa fazenda. Por quê? Porque eu tenho que ir lá comer uma buchada que quando eu vou, ele manda... eu vou lá e não é que eu como um pratinho de buchada, né? Eu tenho que comer o quanto o fazendeiro quer que eu coma. Ele quer que eu saia super satisfeito. Que ele vai ter que tomar. Mas ele falou assim, eu saio de lá, eu não tenho condições de atender outra fazenda. Então, entender às vezes cultural, esse cenário. Né? E vai cultural. falar pro cara, não, eu preciso ir que eu tenho uma reunião na outra fazenda. Imagina, né? Acabou é uma desfeita. Já era. Né? É uma desfeita. Né? Então, outra coisa, né? Se você efetivamente não consegue sair, converse com o profissional da área comercial que efetivamente vai, né? Que é o vendedor por si só, né? Vai entender o cenário dele, né? Vai entender a realidade dele. E às vezes a gente se surpreende. Por quê? Porque o diretor nunca saiu com ele, o gerente nunca saiu com ele. Né? E às vezes eles têm umas demandas tão específicas que poderia resolver tão fácil, né? Sim. E o Brasil, né, você tem características regionais totalmente diferentes. Né? Por exemplo, coisa que eu já ouvi, coisa boba, né? Um representante de uma região mais afastada, onde ele não conseguia nota. O hotel aqui, o posto, não dá nota fiscal. Então, ele não conseguia reembolso das despesas
e ele só conseguia ficar em um lugar na cidade vizinha, porque não tinha... Como é que eu vou pegar a nota fiscal aqui? Aí ele, tipo, foi ver, é só inverter ali para uma diária de viagem em vez do reembolso de despesas, resolvia a vida do cara, né? Exato. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui, mas por favor, fique à vontade com os causos aí, acho que é sensacional essas histórias. Uma pergunta importante também é a frequência de pagamento. Né? Mensal, trimestral. Aqui tem uma questão, né? Eventualmente, os estudos mostram que quanto mais rápida a recompensa, melhora o sentimento em relação a isso, né? Uma recompensa lá na frente, daqui um ano, eventualmente desengaja um pouco, né, as pessoas. Mas tem, eventualmente, alguns benefícios fiscais de pagar, por exemplo, 2 vezes por ano, de enquadrar isso como um PLR, pagar eventual, enquadrar como prêmio. Aí é um quebra-cabeça, né? Justamente do mix, né? Não dá para você, alguém que tem uma remuneração 30 fixo, 70 variável, ou que esteja pagando o piso, você querer pagar 2 vezes por ano via PLR. Não faz sentido nenhum, né? Então, quanto maior o mix, mais próximo, né, do efeito do ato de venda você deve estar. Né? Então, se eu vendi hoje, pague no máximo no final do mês. Né? E aí você começa a compor aqui uma adequação do padrão de vida daquele colaborador da área comercial. Então, você nunca pode esquecer isso. Até porque aqui no Brasil, né, especialmente, a gente não discute muito remuneração anual, né? Você pergunta para alguém quanto você ganha, ele vai te falar o valor do mês, né? Exato. Então, se ele for participar de um outro processo seletivo, o que provavelmente vai ser discutido, especialmente nos níveis hierárquicos mais baixos, é o salário mensal, né? Não, mas você tem um prêmio 2 vezes por ano. Isso geralmente é uma conversa para depois, né? Mas mesmo nos países maduros, onde você negocia pacote anual, o seu pagamento para a equipe comercial é mais próximo do ato de vendas. E eu acrescentaria assim, é aí que você pode usar a criatividade e compor programas, né? Então, por exemplo, eu quero usar ao mesmo tempo a conexão com o ato de venda, então vou pagar no ato mensal e tudo mais. Porém, alguns indicadores, né? Como a gente já pegou recentemente um cliente aí que tinha esse problema, quer dizer, a equipe de vendas fazia o resultado dela, mas a estratégia comercial não era alcançada. Por quê? Porque o pessoal estava focado só no mensal, no ato da venda ali, no mensal, na venda de volume e tudo mais. E deixando de lado produtos, categorias que tinham mais contribuição de margem para a companhia. Então você pode compor, de repente, eu incentivo num pacote talvez trimestral ou semestral as metas mais diárias, mais de categoria e tal, como uma forma de compor. Quer dizer, aí o vendedor vai estar o olho no gato, né, e o outro no rato. Lá, tá, né? Ele fala, bom, eu estou fazendo o meu aqui, mas eu estou mirando também que lá no trimestre, lá no semestre, eu vou ter um outro pacotinho, né? Que se eu fizer... Então, a vendedora é um bicho... Ele quer maximizar. Ele quer maximizar. Então, ele vai encaixar na agenda dele um jeito de atender as metas para fazer com que vai pingando os outros programas também. Né? Então, o ideal é que a gente compor, desde lá do primeiro gráfico, vários programas com vários prazos e diferentes indicadores. Né? Um mix de tudo que a gente viu. E trazendo aquela coisa, às vezes, o anual está muito mais vinculado à empresa. O semestral, o trimestral está muito mais vinculado à tua equipe comercial. Grupo, né? E o mensal, a sua performance. Né? O faturamento, o volume está muito mais no mensal, a qualificação da venda está muito mais trimestral. Né? Então, de novo, dá para você inovar aqui. Né? Perfeito. O que é importante é o seguinte, hoje não dá mais para você ser aquele básico. Faturamento, volume, mensal, comissionamento. Já era. Não está resolvido, né? É o mais comum, mas está saindo... Aquele feijão com arroz que atende, como eu falei, a empresa está bem no comecinho ali e tal. Ela começou a crescer, ela começa a ter ambição de posicionamento de mercado, market share, ela quer sofisticar um pouco mais ou ter um produto de maior margem, ela não pode ficar nesse feijão com arroz, senão ela vai começar a perder dinheiro. Excelente. Bom, e aí a gente pergunta, complementando, se é medido no resultado individual ou coletivo ou mix, né, dos dois.
uma boa parte já trabalha aqui com indicadores individuais e coletivos, 37%, e 39% ainda somente no individual. Aí acho que ele está respondido no seu comentário, né? Tá bom para o começo, mas dá para melhorar, né? Com certeza. Também faria sentido aqui para alguns níveis ser diferente também, né? A gente falou lá do caso dos diretores, até outro programa, né? Eventualmente faz sentido. Bom, vamos lá. Uma questão importante, né? Quando a meta não é atingida, se a empresa garante ali um mínimo de pagamento, porque acho que tem muito a ver com que alguns comentários você fez. Nem sempre isso é um resultado diretamente ligado à performance do vendedor. E eu posso ter algumas questões. Por exemplo, alguém pode ficar afastado e aí não vai atingir ali o resultado dele. Como que vocês veem essa questão do garantido, né? De ter ali às vezes uma média que a empresa acaba garantindo ou um mínimo? Normalmente não é uma prática, realmente o resultado não me surpreende, né? Mas a gente encontra sim algumas empresas que têm esse cuidado, né? De ter uma garantia de mínimo e tudo mais. Eu diria assim, em alguns setores talvez sejam mais demandantes, né? Onde a flutuação, a sazonalidade do negócio é grande, então acho que aí acende uma luz amarelinha ali, né? Opa, eu preciso ter alguma coisa porque vai ter picos e vales aqui. Agora, tem alguns setores que meio que funcionam meio que no reloginho. Sempre vende, né? Sempre vende, é difícil, né? Varejo, bebidas, produtos de consumo, tem alguns setores ali, alimentação, né? É difícil você imaginar que um vendedor vai fazer, tem um mês que ele vai vender zero, né? Mas como ele faça alguma coisa, como o Ciro falou, ele antecipou toda a venda do mês seguinte, né? Mas aí foi um erro de atitude dele, né? Mas em alguns segmentos talvez seja necessário para você criar esse equilíbrio, né? Porque o teu próprio negócio tem uma sazonalidade e que eventualmente por alguma questão, às vezes de dólar, às vezes o próprio mercado pode chegar e falar, não, o dólar subiu, o teu produto está vinculado, né? Está redeado em dólar, então eu vou segurar um pouquinho para ver se o mês que vem baixa, e isso pode causar um problema de fluxo, né? financeiro para a equipe de vendas, e talvez você tenha que calibrar isso com esse mínimo, né? Especialmente aquela empresa que tem um variável muito agressivo, por né? Exemplo, que pode dar uma insegurança muito grande para o colaborador. O fixo dele não paga nem a conta de água, né? O importante a gente entender é que quem ganha o variável de vendas corre um risco maior em termos de exposição da sua performance, né? Por quê? Diferente de um pessoal administrativo, que a performance está sendo vinculada a um ano fiscal, vai ser avaliado em 6 meses ou 1 ano, aquele profissional da área comercial, ele está sendo avaliado mês a mês. Uhum. Então, ele não entregou um mês, não entregou o segundo, provavelmente ele não vai ter o terceiro. Isso é muito mais... A performance é muito mais explícita, né? Evidente, e o risco é muito maior. Né? Então você fala, poxa, tem aqui um mínimo garantido para ele. Quando você coloca isso, normalmente está também atrelado com esse outro fator que você coloca aqui, que é a recuperação trimestral. Uhum. Aonde você coloca o mínimo garantido? Aonde te permite a recuperação dessa performance comercial. Então isso é muito voltado para áreas onde é solução, onde é consultivo. No transacional, aquilo que você deixou de vender, ele não volta. Porque a venda de amanhã não recupera a venda, né? É uma nova venda, é uma nova meta. O cara só tem um estoque lá para encher, né? Do outro lado. O que eu não vendi hoje, amanhã já era. Então, normalmente, no transacional, não tem mínimo garantido. Tá? Aquele comprador que passou. O próximo que vai entrar é outra coisa. Outra oportunidade. É outra oportunidade. Então, normalmente, na venda transacional, você não tem esse mínimo garantido. Uhum. Tá? Então, eventualmente, esse percentual nem chama tanto atenção, porque muitas empresas nem precisam disso, né? Do negócio ali, nunca surgiu essa necessidade de garantir, porque vende, porque é mensal. O que aconteceu foi, por exemplo, na pandemia. Na pandemia mudou. A pandemia estabeleceu, sim, um mínimo garantido, porque senão você perdia a equipe comercial. Né? Em muitas áreas, em vários negócios, você teve, sim, que
ter esse mínimo garantido, né, que ficou em torno de 50%, 60% daquela retirada anual que efetivamente os profissionais vinham tendo, porque aí isso foi... Para equilibrar, né? Para segurar, senão... Foi estrutural, né, para todo o mercado. Isso valeu para você, para o seu concorrente, né? Agora, quando isso não afeta, não tem essa magnitude, depende um pouco desse ciclo comercial. Tá? Às vezes eu tenho um colega que é um amigo que é vendedor e faltou produto. Ele não tinha o que vender, não estava chegando e ele não tinha o que vender. Né? Sim, então é complicado também. Outra pergunta que a gente fez sobre novas contratações, né? Se eles têm ali um garantido nos primeiros meses, ali, geralmente 3 meses. A maioria aqui, 61% não tem, mas uma boa parte aqui tem e varia em diferentes períodos, mais comum 2 ou 3 meses. Alguma dica aí, algum comentário sobre isso? Na mesma linha, eu acho. Né? Não é uma questão que todo mundo tem que fazer, tem que se preocupar com isso. Acho que depende do canal, depende do tipo de venda, depende como que é o aprendizado, né? Qual é a curva de aprendizado do vendedor para fazer a venda do teu produto, né? Se ele entrou, tirar pedido, o cara, tudo automatizado, chega lá, né, todo lá no padzinho dele, lá, ele vai tirando. Quer dizer, qual a curva de aprendizagem? É dias, né? Então eu não preciso ter um processo, né? O cara sai um dia com o vendedor lá, ou com um vendedor mais experiente, o cara já aprendeu a vender, já ele está andando sozinho. Agora, se o ciclo de venda é um pouco mais sofisticado, depende, às vezes você tem que levar o vendedor lá para conhecer a carteira de clientes. Né? O cliente tem que ir com a cara dele, né? Porque a gente já viveu muito isso aí na nossa área de consultoria, né? Você leva o consultor, daí com um gato, traz outro, esse eu não quero. Esse eu não quero. Então, assim, aí talvez você tenha que trabalhar com essa preocupação de ter um garantido. Né? E o mix, né? Se eu tenho 80 fixo, 20 variável, eu não preciso garantir isso. Agora, se é o inverso, eu pago o piso e efetivamente o restante é variável, normalmente esses 3 meses aí que eu garanto uma venda mínima, né? É comum, né? E é necessário. Né? E também quando não tem o coletivo, né? Se eu meço no coletivo... quando não tem o coletivo. Beleza. Perfeito. Né? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Pergunta interessante, acho que tem a ver com a gente falou das combinações de programas, que para algumas empresas, o variável comercial substitui o PLR e para outras não, né? Eu tenho o variável mensal mais o PLR. A maioria aqui, todos elegíveis a PLR e bônus, independente de ele ter ou não o variável. Mas tem casos aqui em que não e tal. Acho que a gente chegou a tratar disso ao longo, né, dos exemplos que a gente foi dando, mas algum comentário especial especificamente sobre o PLR? Tem um risco jurídico aqui, né, de você não reconhecer o PLR da mesma forma para todos os colaboradores e tratar a área comercial diferente dos outros, pacote, do pacote como um todo. Né? Às vezes, o PLR está falando de uma remuneração não tão agressiva. Né? Às vezes está falando de um salário e meio, tem um mínimo garantido no PLR. Que você não pagar, você aumenta o teu risco e vai aumentar o grau de insatisfação da área comercial. E o que você menos quer dentro da sua organização é criar... Jogar sem atacante, né? Perfeito. Né? Então, às vezes eu chego no cliente e falo assim, olha, esse custo do não pagamento é maior do que o custo de você efetivamente pagar. Tá? E aí, se você quer pagar, mas efetivamente você está preocupado na performance, quando for calcular o mix de remuneração, já põe o PLR como um garantido. Né? Se ele tem aí um variável, se ele tem um mix de 30 fixo, 70 variável, trabalha 40 fixo, 60 não vai matar ninguém. Tá? E você está efetivamente diminuindo o teu contencioso. E tá? se não for aquele programa de PLR puramente abono, né, que o sindicato fala 5 mil para todo mundo, se for um programa estruturado, de repente é até uma oportunidade
para complementar com indicadores diferentes, Exato, buscar alguns resultados mais focados no negócio como um todo, né? Exato, era esse o comentário que eu ia fazer. Você pode usar o PLR justamente para fazer o pagamento da performance da empresa, do grupo, né? Quanto que a área comercial está contribuindo para o todo. Então, é um mecanismo que você pode usar complementar a sua estratégia mesmo de pagamento, né? Então, como você falou, depende na hora de compor o mix, né? Você já até prevê, olha, uma parte do variável estou retirando aqui, né? Porque isso aqui é a meta corporativa e você vai receber no ano e aí até você vai ter uma vantagem porque ele não vai ser tributada, né? Então você vende isso também para a equipe comercial como uma vantagem. Olha, você está atendendo a estratégia da corporação, ganhando um pouquinho menos no mês, mensal, mas no líquido anual você vai ter uma vantagem, né? Perfeito. É a transparência, né? Transparência. Mostrar tudo isso com clareza para não parecer que está só tirando, né? Exatamente. Bom, a gente perguntou da revisão, né? De quanto em quanto tempo eu preciso revisitar o meu plano de variável? Esses números estão muito alongados, né? Anual 50%, nossa. Você pôs aqui nessa pergunta, você devia ter posto assim, uma vírgula no Brasil. É difícil, né? Cada dia é uma notícia que vira tudo de ponta cabeça. Eu diria o seguinte, quando você revisa o seu posicionamento comercial, você tem que rever o teu modelo de remuneração variável, né? O que a gente vê muito hoje é uma discussão, às vezes, de reposicionamento, de visão do negócio em termos de região, produto, e você continua com o mesmo modelo de remuneração variável, né? Isso não funciona, né? E não rever porque é aquele esqueminha lá do 1% do que faturou é do vendedor, e ele não precisa rever, né? Isso, né? Então, o que acontece? Hoje as organizações, em termos de posicionamento, tem lançamento de produtos, tem revisão dos canais, tem a estratégia de segmentação de clientes que você quer fazer. Então, a organização ela é viva, né? Poxa, você mudou isso e vai influenciar os indicadores e vai influenciar no papel comercial, muda o teu modelo. Tá? Bom, vamos fazer uma leitura diferente desse gráfico, né? Vamos pensar o seguinte, ó, não possui mais trimestral, mais semestral, está dando quase 50%. Então aí agora começa a fazer sentido. Boa. Bom, com a maior frequência possível, né, para a gente ir acompanhando. Uma questão é o DSR, a gente perguntou também se as empresas acabam no discurso, né, se fala, DSR faz parte ou negocia o valor e depois soma o DSR. Boa parte aqui já coloca o DSR na conta na hora de falar do target de variável, mas a maioria não. A gente está falando do descanso remunerado, né? Sim. Bom, sim, legalmente deveria estar, né? Se está sendo pago na folha, tudo que é verba remuneratória como salário deveria estar sendo considerado. Então, porém, o que a gente percebe, né, como prática, que muitas vezes você tem aquele vendedor que é PJ, tem aquele vendedor que parte do prêmio é pago via cartão, tem uma série de modalidades que foram surgindo no mercado que às vezes acabam dificultando, né? Assim, tirando, né, o DSR da jogada, né? Mas, de novo, né, sempre tem um risco aí legal, trabalhista em relação a essas práticas, né? E a grande discussão é quando você tem esse sistema híbrido, né, convivendo na organização. O mesmo modelo pagando o PJ, o seletista, sobre a mesma política flex, e o mesmo valor. Aí você começa a encontrar uma dificuldade, né, na explicação, tanto para a sua equipe comercial como juridicamente, né? Eu, assim, particularmente, de novo, né, a gente, quando fala de Brasil, a gente cria sempre esse paradigma da nossa legislação, né? A legislação está super ultrapassada para o mundo atual, né? E cada vez mais a gente está vendo que os modelos digitais, os modelos de venda e formatos, né, de trabalho, né, que a gente está convivendo atualmente,
estão cada vez mais desafiando essa legislação. As né? empresas estão assumindo mais risco por entender que agora, eventualmente vale a pena. Né? Exatamente. Eu acho que assim como lá no passado, né, a lei do PLR ela nasceu por uma iniciativa até privada, né? Foram as empresas, os profissionais até de RH que um dia chegaram, bateram lá escuta, nós precisamos de uma legislação para regular isso. Né? Acho que está chegando o momento também da gente começar a ter uma nova reação desse tipo do mercado para chegar lá no Congresso e falar, ó, gente, não dá mais. Vamos rever isso daqui, né? Porque a gente tem que fazer estatística para ver o quanto que a gente está conseguindo se adequar às práticas da CLT, né? Quando deveria ser o contrário, né? Como é que a CLT, a nossa legislação, dá flexibilidade para a gente atender os modelos, né, de trabalho, né? Bom, já que você falou de lei, vou aproveitar e tocar no próximo tema aqui. Quando surgiu a reforma trabalhista, especificando melhor quais seriam as regras ali dos prêmios, muita gente imaginou que boa parte do comissionamento iria migrar para esses modelos de prêmios para ter um incentivo fiscal. Mas não é ainda o que a gente está vendo, né? Só 20% aqui das empresas fazendo premiações não financeiras, depois a gente vai falar de financeira também e tal, mas tem uma oportunidade aqui também, né? E infelizmente, né, a intenção foi boa, mas de novo a implementação não foi que não pode combinar, né? Você fala assim, se superar a expectativa, você vai lá e dá, mas se tiver combinado, não... Então, aqui nesse país a gente vive muito essa questão da jurisprudência. Então, alguém achou que fez uma interpretação de que se tem habitualidade não pode ser, né? E aí criou uma jurisprudência em cima disso. Aí todo mundo vai e aí cria uma insegurança jurídica, que é o que aconteceu. Por isso que quando você vai pesquisar no mercado... um pouco, esse é do não financeiro. Não financeiro, mas quando você vai fazer uma estatística dessa, né? Provavelmente muitos setores até que recuaram, né? Porque a hora que bateu lá e alguém no jurídico levantou, opa, peraí, os pareceres estão sendo contrários, então volta... Vamos tributar normal. Vamos tributar mesmo. Normal, né? Mas, de novo, não é que eu defenda que não tenha que ter tributação, mas acho que o modelo, né? Ele deveria permitir você também trabalhar alternativamente, né? Eu tenho... Por exemplo, numa premiação, eu poderia criar alguns programas específicos, como campanhas, como outras iniciativas, né, de remuneratórias, né, para as equipes, de modo que eu enquadrasse isso nesse veículo. Né? Mas hoje realmente tem uma insegurança jurídica, por isso que não vingou, né, essa mudança. Né? Perfeito. E aí também tem a ver um pouco do quanto que você vincula o pagamento ou aquele montante da remuneração variável como garantia do padrão de vida do colaborador. Não dá para você abrir mão da qualidade de vida dele ou do padrão de vida dele pagando de uma forma indireta. Né? Então, se você está comprometendo o padrão de vida dele, que pode estar sendo vinculado à educação, moradia, e dá um auxílio viagem para ele. Perfeito. Tem que ser... Acho que a percepção de valor do não financeiro é cada vez maior conforme maior a estabilidade financeira da pessoa. Sim, né? E muito mais voltado para uma questão, para um sentimento de enriquecimento e não de abertura, de abrir mão da sua qualidade, da sua qualidade de vida, do seu padrão de vida. Então, para eu poder valorizar uma experiência, uma viagem, eu tenho que estar com as contas pagas, né? Sim. Se está faltando para pagar o aluguel, vai ficar querendo, preferir em dinheiro, né? Um dos cuidados, né, que a gente recomenda nessa questão de premiação, né, é para não virar aquela premiação fixa, né? Tipo assim, do jeito que está o programa, sempre vão ser os mesmos que vão ganhar, porque os caras que estão cuidando das melhores carteiras, dos melhores clientes, o cara que sempre vai bater as metas, não sei o quê. Aí aqueles caras sempre vão... automaticamente ele sabe que ele vai ganhar a viagem, ele vai ganhar o carro, vai ganhar o eletrodoméstico. E aí entra naquele negócio que a gente falou, né? Às vezes o vendedor nem é tão bom assim, ele cuida de uma categoria de produto que vende mais, ou de um estado que vende mais. Né? A gente precisa... De novo, nas histórias, o passado ajuda a gente a entender eu já vi programa não financeiro, né,
onde a equipe comercial centralizou boa parte da venda num indivíduo, para que aquele indivíduo fosse o destaque num programa de premiação, ganhou o veículo, eles venderam o veículo e dividiram o dinheiro. Eu já vi situação onde eles revezavam, inclusive entre as equipes, mês a mês, para não ficar cada mês ganhar um. Então, de novo, né? Às vezes assim, a gente acha que está sendo criativo no desenho das coisas, os caras, vamos combinar aqui e a gente resolve isso da nossa forma, né? Então precisa tomar cuidado um pouquinho com esses programas, né? O que a gente está vendo hoje é uma grande tendência em pagar isso através desses cartões de benefício, de cartões de vale compras, né? E isso está substituindo a responsabilidade financeira que a organização tem sobre a manutenção do padrão de vida daquele colaborador. E ao momento que você direciona isso para um cartão, você um pouco está direcionando o meio e a forma que esse colaborador vai ter que estabelecer o seu padrão de vida. A gente precisa entender que tem faixa etária, tem formatação familiar diferente, tem momento de vida diferente. Tá? E dependendo de quanto isso é desvirtuado, o governo vai começar a ficar de olho também, né? Com certeza. Um dia a conta vai chegar. Né? Daqui a pouco tá tributando normal e aí esquece, não serve mais para nada. Né? Bom, comunicação. A gente perguntou de quanto em quanto tempo a equipe é comunicada pelos gestores do resultado, né? A maioria trabalha no mensal. Acho que hoje em dia tem até uma possibilidade de ter painéis em tempo real, sim, né? Sim. Inovações aí que a gente vem vendo. Eu até fiquei surpreso com o semanal ser tão pequeno, né? Em determinados segmentos, hoje em dia praticamente você tem aquelas reuniões semanais, diárias, né? Segunda-feira, sei lá, no mínimo a equipe está toda junta e tal, e vamos, o que nós vamos fazer essa semana? Mas, ok. Você pega o varejo hoje, o varejo está muito mais diário do que mensal, do que semanal e mensal. Tem meta diária, né? Tem meta diária. Né? Às vezes o pessoal na loja, abre a loja, junta todo mundo e é aquela coisa, né? O que nós vamos fazer hoje? Isso. Meta, tal. Já faz a reunião em pé ali antes de abrir, já combina, a meta de hoje é tanto, você tem que vender tal produto e tal, o foco é vender isso aqui e vamos lá, né? Bom, aí entra uma polêmica aqui. Quem administra, né? Quem que determina as regras, os indicadores e tal? Porque a gente vê muitas empresas, até nos projetos de plano de cargos, eventualmente quando a gente chega no comercial, a RH fala, esse aí não é comigo. Aqui só chega a planilha aqui para a gente passar na folha e vem lá do comercial já calculado e tal. É isso mesmo. Como que... Aí a gente perguntou aqui... cuidando do galinheiro, né? A raposa cuidando do galinheiro. A gente perguntou quem que administra isso, né? Para 40%, acho esse número eu achei até bacana. Grande, né? O RH que define, né, os critérios de pagamento, as metas ali e tal. E 33% a própria área comercial. Define as metas, apura e passa ali os pagamentos. Depois tem outras composições aqui com diretoria, o financeiro, mais de uma área que talvez seria legal, né? Juntar o RH e porque fica essa briga, né? Se é o RH, o comercial pega a birra e tal, de repente juntar tudo. A melhor solução, né, que a gente tem visto, encontrado, é assim, a área comercial ela pode fazer a gestão do planejamento, da apuração dos números, né? Então aí normalmente você tem uma área administrativa de vendas que não está vinculado na linha do vendedor, que eu acho que isso que é importante, né? Não está sendo influenciado diretamente pelo gestor do vendedor, né? Mas eu tenho uma área que é suporte ao diretor ou até um gerente regional que estabelece os números e faz a composição do resultado. E não é simplesmente você apurar isso, você tem que consolidar isso. A área financeira é que tem essa capacidade de olhar e falar o seguinte, poxa, esse pessoal ganhou dinheiro e esse dinheiro existe no caixa. Virou resultado. Virou resultado, eu consigo contabilizar isso, né? E aí você tem uma área de recursos humanos que é responsável pelo valor
ou pela proposta de valor que você quer colocar para o colaborador, porque isso está muito mais vinculado à cultura da organização. Então, o modelo de pagamento de variável, você não tem um único responsável. Você tem a área comercial, que tem o planejamento, estabelecimento de meta, e talvez até a apuração, se você não tiver isso na área financeira. Você tem uma área financeira consolidando se isso efetivamente virou dinheiro, e você tem uma área de recursos humanos olhando a proposta e a filosofia de valor que está vinculado à cultura. Tá? Perfeito. Para esse RH que hoje não tem influência sobre essas políticas, alguma dica para esse RH que quer passar a fazer parte dessa discussão, propor mudanças no programa? Saia com o vendedor. Vai vivenciar o processo comercial. Exato. Eu acho que a grande dificuldade que a gente vê no RH é isso. Ele, além de ele não conhecer do processo, né, de vendas e tudo mais, né, ele não vivencia essa história, né? Muitas vezes a gente pega o RH na curva, né? Porque ele fica reclamando para nós, não, mas pô, a área de vendas lá fica lá, fica na administração de vendas, o programa não deixa eu ter acesso. O cara nem aparece aqui, né? O cara nem aparece aqui, não sei o que está acontecendo. Pô, mas e aí, né? Como é que você se sente confortável, né? Se o cara te der o programa agora aqui, você consegue gerenciar esse programa, administrar, né? Você conhece do processo de vendas? Você saiu alguma vez com o vendedor ou com a equipe de vendas para ver como é que é o... Aí o cara fica assim, né? Não. Então é difícil, né? Do outro lado, eles não vão ter segurança de passar o programa para você, porque você não conhece do dia a dia deles, né? Então eles vão se sentir inseguros. E de outro lado, você também não tem, né? Não se sente confortável de pegar isso, né? Então fica aquela, né? Então, acho que é importante, né? O que a gente recomendaria, que talvez como melhores práticas? Primeiro, fazer um processo de diagnóstico e revisão por exemplo, de um ciclo novo. Vamos fazer um novo ciclo? Então, cria um projeto, né? Envolve RH, finanças, área de vendas, né? A diretoria para discutir a questão da estratégia de negócio, estratégia comercial. Faz um grande programa estruturado de revisão e vai definindo depois ali, ao longo do processo, qual vai ser o papel de cada área. Né? Quem vai fazer a comunicação, né? Quem que vai implementar, quem que vai depois controlar, qual o papel do financeiro, qual é o papel da área de RH e de vendas. E aí se estrutura uma nova estrutura de gestão para aquele programa, para tentar, talvez, ir naquela linha. Eu não vou ter só uma área cuidando, né? Vou ter duas ou três áreas envolvidas na gestão do processo. Né? Até porque se a área comercial ficar com o sentimento de que o RH está querendo se meter só para cortar, reduzir e tal, eles vão ficar na defensiva mesmo, né? Então, o que o RH tem para agregar nesse processo? O que ele vai poder ajudar a equipe comercial também, né, para melhorar? Você pode ajudar muito, né? Assim, toda a parte de comportamento, de capacitação, né? Criar de suportes, de infraestrutura que o vendedor gestão precisa. De carreira dessa turma, né? Estudar, por exemplo, uma coisa que preocupa também a área comercial é o turnover, né? Tá tendo turnover. Será que não dá para o RH ajudar a investigar o que está acontecendo e melhorar isso? De repente, é um problema, às vezes, setorial ou regional ali em alguma liderança. Vai lá trabalhar aquela liderança, desenvolver os líderes, né, para ser melhores gestores. Enfim, tem muita coisa que o RH pode agregar, né? E ele estando à distância, ele efetivamente vai ser só um fator de reação, né? Quando a coisa está muito ruim, alguém bate lá na porta e o RH vai ter que entrar, né? Então, é uma situação ruim para o gestor de RH, né, para a área, né, em si, ficar nessa situação de distante, né? Então, assim, chegar com boa vontade para ajudar, né? Não para destruir o que foi feito, mas para contribuir, né? Então, mas você só consegue ajudar se você se coloca no papel desse colaborador da área comercial. Né? Ouvir, né? Ouvir e sentir como é a negociação com o cliente, o que ele tem que... aquilo que ele enfrenta no dia a dia para aquela conquista comercial. Né? Porque às vezes a gente acha que o papel comercial é muito simples. Aí eu vou lá, ouço o cliente, faço a proposta e realizo a venda. Não é isso. Né?
Às vezes, esse vendedor, ele passa horas esperando, sentado numa sala, esperando um comprador. Uhum. Pega na indústria, né, alguém que vende para as grandes redes de varejo do Brasil. Né? O cara vai lá, ele já começa pelo cadastramento dele para entrar na empresa. Né? Ele senta, vão ter 20, 30 vendedores, ele vai sentar e esperar a vez dele. Às vezes esse cara está esperando 2 horas, 3 horas. Né? Quando ele senta na frente de um comprador, o comprador massacra ele. E ele, às vezes, não tem as respostas que efetivamente aquele comprador quer. Né? Você só vai entender esse ambiente o dia que você sair com ele. Porque senão você acha que, poxa, eu tenho produto premium que o cliente quer comprar, eu tenho uma tabela de precificação bem elaborada, é simplesmente, é fácil vender. É fácil. Dou o carro para o vendedor, celular, PAD, tudo para ele. Por que ele não vende, né? Por que ele não vende? Né? O cara só fez uma visita hoje. Pô, né? Que história é essa? Então, eu acho que assim, a gente vem de RH, tá, pessoal? A gente nasceu com o DNA de RH. O pessoal de RH não conhece a área comercial. É difícil a gente achar um profissional da área de recursos humanos que conheça vendas. Né? Poxa, esse é o nosso dia a dia. Né? Para isso que a gente está aqui tentando. Por isso que a gente está aqui. Então, assim, é fundamental. Né? Vá lá. E não é, às vezes, né, você ficar 1 hora fazer uma visita. Não, passe o dia. Vai a semana toda. Fique lá exercendo o papel. Né? Por quê? Porque aí você vai ver a diferença do perfil daquele vendedor que é outstanding para o proficiente, aquele comportamento que você tem que valorizar no seu programa de remuneração de vendas, aquele ato de vendas que você tem que reconhecer. Né? Porque senão você vai traçar ou vai tentar desenhar aquela forma conceitual do seu programa de vendas. E às vezes isso não funciona. Em 1 hora também, ainda mais se o cara estiver desconfiado, ele vai te vender que aquilo é o processo mais complexo do mundo, né? Aí você vai ficando ali por mais tempo, você vai vendo, mas nem sempre é aquilo ali que você viu na primeira hora, né? Igual avaliação de cargo, né? Se for ver pelo... Não, meu trabalho aqui é super difícil, né? Boa. Bom, falamos aqui dessa questão polêmica e a gente perguntou também de principais mudanças, né? O que o pessoal está atualizando nos programas e apareceu aqui. Inclusão de novos indicadores, mudança no peso desses indicadores, revisão das metas, mudança da periodicidade de pagamento, da elegibilidade, alteração no mix e revisão do target. Só tá mexendo. Sim, a pandemia movimentou a coisa, né? O importante é a gente entender que esses novos indicadores estão vinculados aos novos papéis comerciais, né? Então, hoje, as organizações estão muito preocupadas em identificar aquele que vende para cliente existente, que vende para cliente novo. E é o momento que você fala, vender para cliente existente, eu não estou olhando só faturamento volume, eu estou olhando penetração de produtos, eu estou olhando capilaridade dos canais, eu estou olhando a margem de contribuição. Né? Vender para cliente novo, eu não estou olhando simplesmente o valor da venda, mas o potencial do cliente, o quanto ele adere à minha estratégia comercial. Né? Aquele vendedor que é um vendedor regional, eu estou olhando muito mais não só a questão, de novo, dos principais indicadores, mas a solidificação que ele deixa naquela região, como ele forma a marca. Então, esses novos indicadores estão vinculados, sim, a esses papéis comerciais, tá? Que efetivamente é essa complexidade comercial que a gente está sentindo hoje. Né? As empresas estão se diferenciando não só no produto, né? Mas sim no nível de serviço que ela está entregando para o seu cliente. E aí, esses indicadores que mensuram esses níveis de serviço estão fazendo diferença.
estão fazendo diferença não só no reconhecer, né, no recompensar, mas também no perfil que você tem do seu colaborador de vendas. Perfeito. E aí precisa do RH, né? E aí é onde o RH consegue se diferenciar. Mas para que ele possa contribuir, ele tem que entender isso. Uhum. Nesse aspecto, né, João, eu estou aqui refletindo, né, porque nós estamos aqui com uma estatística que mostra o que eles estão mudando, né? Agora, para mim, o que seria legal saber é o porquê. Né? Uhum. Porque o que levou as empresas a chegarem a essa mudança? Por que eu estou incluindo novos indicadores? Por que eu cheguei na mudança de peso ou na revisão das metas? Que aí que está, acho que o principal, que é a mudança e ajuste da estratégia comercial, né? Porque a gente não muda um programa de variável de vendas, né? Simplesmente porque eu acho que eu tenho que ter mais indicadores. Não, isso aí tem que estar vinculado a alguma ação. Tem alguma dor, né? Alguma dor ou alguma ação que eu quero incentivar a mais em função da minha estratégia de negócio, né? Que tem que estar refletida na estratégia comercial. Então, são talvez perguntas adicionais, né? Que a gente fala, bom, você mudou isso aí, tá bom, mas por que você mudou? Né? Porque aí eu acho que a gente teria alguns insights interessantes, talvez até para um próximo estudo, né? Perfeito, para a gente gostei fazer da ideia. O que é que está motivando as empresas a fazer a mudança, né? Porque essa é uma informação também que acho que seria legal o mercado verificar. Boa, vou anotar essa. Bom, um tema que entra muito na negociação aí, do público comercial é o que é oferecido de ferramenta de trabalho. Né? Se vai ter carro, se pode usar o carro. Sim. No final de semana também, ou é só para trabalho, com 100% ferramenta. Se vai ter, de repente, um computador, um smartphone da empresa e tal. A gente apurou aqui, que acaba entrando, né? O pessoal quer saber, né? Vou ter carro. Entrando como parte aí, do pacote que a empresa oferece. A gente trouxe dados aqui para todos os níveis, a gente não vai se aprofundar muito nessa, aqui é mais consultivo, né? Para as empresas consultarem, mas algum comentário sobre essas ferramentas, porque rola isso, né? Principalmente do carro. Sim, né? O que eu acho interessante é assim, esses instrumentos que suportam o processo comercial cada vez mais fazem a diferença no engajamento do colaborador da área comercial. Então, é interessante ter acesso a esse estudo de forma customizada. Uhum. Por quê? Porque o mercado de agrobusiness é diferente do mercado de tecnologia, que é diferente do mercado de varejo. Exemplo, smartphone hoje, para alguns segmentos, é fundamental, porque aqui fala de agilidade e rapidez do seu processo comercial. Poxa, eu tenho minha política comercial e eu preciso flexibilizar na negociação que eu estou fazendo agora. Eu tenho que ter uma comunicação direta com quem decide. Se é meu gestor, se é a área de precificação, essa comunicação ela tem que ser imediata. Então, para alguns setores, ter smartphone é 100%. E tem que dar o pacote. E tem que dar o pacote. Né? Para o agrobusiness, concessão de veículo é alto. Por quê? Porque hoje as sedes das fazendas são viagens. Uhum. Né? Aí você vai de Uno, sem ar-condicionado. É dureza, né? Depois de comer uma buchada, você não volta. Né? Aí a outra empresa oferece uma caminhonete. Isso, então tem ali condições mínimas para que você tenha. Em certos mercados onde você tira o pedido e calcula a margem que você tem daquele pedido, o tablet é fundamental. Né? Então, aqui eu acho que você acessar o estudo de vocês, olhar isso por segmentação, por papel comercial, é fundamental. Tá? E eu acho que o efeito do tempo também está mostrando que a tecnologia está enxugando, né, esse volume. Né? Porque antes, quando a gente pegava, sei lá, 15, 20 anos atrás, a lista de ferramentas de trabalho, era até um monte de itenzinhos que foram sendo eliminados. Está tudo no smartphone. Está tudo no smartphone. Hoje você tem um tablet que praticamente o cara faz tudo com o tablet ali, né? Ele não tem mais papel, acabou, né? Toda aquela coisa de talão, talonário, bloquinho, não sei o quê. Então tem uma parafernália de coisas que foram sumindo, né? E acho que o nome em si é fundamental. São ferramentas de trabalho, né? Então,
O que o vendedor precisa para fazer a execução da venda, né? Lá no ponto de venda, no cliente, para fazer com sucesso, com que conecte com o teu sistema corporativo, enfim, que otimize o processo. Né? E hoje eu acho que esses números eles vão também, né, como o senhor falou, se eu for segmentando o mercado, esses números vão, né, vão Não, variar. E tem tudo a ver com a dica de ir lá e ouvir o vendedor, porque a gente já recebeu várias encomendas de pesquisa desse tipo, de empresas que a dor era que os vendedores queriam algumas ferramentas de trabalho específicas e o RH queria saber, mas as outras empresas estão oferecendo isso aí? Nem sempre, assim, eu vendo pesquisa, mas aqui tem hora que não custa nada, né? Claro. Um pacote de dados não vai... Se forem, principalmente se forem entregar mais performance, mais satisfação, né? Vai reverter isso em negócio, para como empresa. o senhor né? falou, na agro, o cara é um engenheiro agrônomo lá, ele precisa ter além de um pacote de 3G, ele precisa ter uma geolocalização, muitas vezes, enfim. Então tem uma série de ferramentas que às vezes são específicas de alguns setores. E se o cara não tiver, ele não faz o trabalho dele adequadamente, né? Perfeito. Bom, a gente está encerrando aqui. Essas foram as análises que a gente preparou para esse estudo, mas eu queria ainda perguntar, né? Tem algum tema, alguma dica que por acaso a gente não tenha passado aqui, que a gente pode ainda trazer para o pessoal aqui sobre remuneração variável, sobre comissão, para a gente encerrar? Bom, eu acho que a gente tratou bem do tema, né? Acho que o estudo trouxe a possibilidade de a gente refletir bem sobre o aspecto, né? Porque quando a gente trata do variável comercial, a gente tem esses aspectos que a gente já mencionou, de olhar o processo, olhar o papel, né? Olhar a estrutura comercial, e aí depois a gente entra no incentivo, né? Que ele tem que estar suportando todos esses elementos iniciais, né? Então a gente falou isso, mas eu acho que só para reforçar, né? De novo, né? Eu estou olhando o quê, mas eu tenho que ver o como e o porquê, né? Então é voltar um pouco atrás, né? E olhar todo o conjunto, né? Tudo que forma depois lá na frente a gente desenhar um incentivo, que isso vai fazer com que a gente possa refletir se o meu programa tem que ser único, se eu tenho que ter mais de um programa, se eu tenho que ter um programa por canal, enfim, todas as variantes, né, e os desdobramentos que às vezes a pesquisa trouxe para a gente, né, e que a gente sabe que ocorre no mercado. Então, acho que essa seria só para reforçar, né, a dica aí final que eu traria. Né? Eu volto com a provocação inicial do processo e do papel comercial, né? E a gente já conversou com isso, que eu acho que vocês têm uma grande oportunidade de trabalhar todo esse processo de variável numa identificação se efetivamente eu estou exercendo um papel transacional, de solução, consultivo, que aí eu acho que você vai entrar efetivamente no impacto e na influência do vendedor no processo, né? No resultado comercial. E aí você começa a diferenciar aquele cara que tem que matar o leão a cada minuto e aquele cara que está fazendo o ciclo comercial de uma forma mais sofisticada, com influência talvez diferenciada, né? E aí a gente vai ver que os modelos vão começar a se consolidar de uma forma diferente do que a gente visualiza hoje, né? Eu acho que isso é uma zona de oportunidade para nós, profissionais de recursos humanos, para vocês como fornecedores de informação, né, de serviço, a gente entender melhor esse papel e identificar essas modelagens, né? Tem muita oportunidade aí, né? Tem muita oportunidade. E isso eu acho que é uma das questões que a gente vivenciou nesses últimos anos com o modelo comercial, né? O modelo comercial, se ele funciona hoje, talvez ele não vá funcionar na semana que vem. Diferente, talvez, de modelos mais clássicos da área operacional, da área administrativa, que você consegue conviver. Meu plano de cargos e salários não está 100%, precisa de uma atualização, mas eu faço isso o ano que vem. Modelo comercial, isso não existe.
né? Porque, de novo, se o modelo não está sendo eficiente, né? Se ele não está trazendo a performance que você está esperando, você está deixando dinheiro na mesa. Você está comprometendo a eficiência da organização. Diretamente relacionado. Você está comendo margem. Né? Então, a cada dia, a cada semana que esse modelo não conversa com a estratégia e não gera performance, é dinheiro que está ficando na mesa. Né? E esse talvez seja um grande ensinamento e aprendizado que nós, profissionais da área de recursos humanos, precisamos ter. Né? A gente precisa entender que esse imediatismo, às vezes, que um gestor da área comercial traz, e a gente às vezes é resistente, tem um impacto fundamental no negócio. Né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente espera que as informações que a gente trouxe aqui tenham ajudado. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Ciro. Se você quiser ir além do estudo e, de repente, nos procurar para rever o programa de variável, o Rogério e o Ciro são nossos parceiros, trabalham com a gente nesse tipo de projeto e a gente vai estar aqui à disposição para ajudar vocês. Esperamos que dê muito certo. Tá joia. Muito obrigado, João, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e pela parceria. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.